Em 1955, no coração de Wisconsin, uma jovem enfrentou uma escolha impossível. O nome dela era Joanne Schiebel e ela estava grávida do filho, de Abdul Fattah John Jandali, um estudante sírio de pós-graduação. O relacionamento deles enfrentou forte oposição de ambas as famílias, especialmente do pai de Joanne, que ameaçou cortar sua educação universitária se ela se casasse com o acadêmico sírio. Neste momento de crise, Joanne tomou uma decisão que alteraria o curso da história tecnológica. Ela daria seu bebê para a adoção. O bebê, nascido em 24 de fevereiro de 1955, se tornaria Steve Jobs. Mas havia uma condição crítica anexada à sua adoção. Os pais adotivos deveriam ser formados na faculdade. O destino, no entanto, tinha planos diferentes. Paul e Clara Jobs, um casal da classe trabalhadora da área da Baía de São Francisco, se apresentaram para adotar o bebê. Paul era um maquinista, que nunca terminou o ensino médio, e Clara era uma contadora. Quando Joanne descobriu o histórico educacional deles, ela inicialmente se recusou a assinar os papéis de adoção. Somente depois que o casal Jobs fez uma promessa solene de enviar a criança para a faculdade, ela cedeu. O Vale de Santa Clara, onde o jovem Steve cresceria, era um lugar muito diferente do que se tornaria mais tarde. Nos anos 1950 e início dos anos 1960, ainda era principalmente uma terra agrícola, coberta por vastos pomares de damascos e ameixas, que se estendiam até onde a vista alcançava. O ar era cristalino, oferecendo vistas desobstruídas de uma ponta a outra do vale. Jobs mais tarde recordaria como realmente um paraíso, e o lugar mais maravilhoso do mundo para crescer. Paul e Clara provaram ser pais dedicados, criando um lar estável e amoroso para seu filho adotivo. Paul, apesar de sua educação formal limitada, era um mecânico habilidoso que ensinou a Steve a importância do artesanato e da atenção aos detalhes. Na garagem deles, ele mostrava ao jovem Steve como construir e consertar coisas, plantando inadvertidamente as sementes do que se tornaria uma obsessão por design e qualidade de produtos. Mas havia algo diferente em Steve, desde o início. Sua inteligência era evidente desde cedo, tanto que seus professores do ensino fundamental sugeriram que ele pulasse 2 séries. Seus pais, demonstrando sabedoria e visão, optaram por avançar apenas uma série, movendo-o além do 5º ano para evitar muito isolamento social de seus colegas. Mesmo quando criança, Steve demonstrava uma habilidade incomum para persuadir e manipular os outros. Uma característica que mais tarde se tornaria lendária no Vale do Silício. Um incidente revelador ocorreu durante o ensino fundamental, no dia da camisa havaiana. Steve havia esquecido de usar a roupa apropriada, mas em vez de se destacar, ele conseguiu convencer outro aluno a lhe dar sua camisa havaiana. A outra criança acabou sendo a única fora de lugar na foto da turma, enquanto Steve se misturava perfeitamente com seus colegas. Essa demonstração precoce de seu campo de distorção da realidade, sua capacidade de dobrar situações e pessoas à sua vontade, se tornaria uma característica definidora de seu estilo de liderança. Suas habilidades persuasivas frequentemente se manifestavam em pegadinhas elaboradas. Certa vez, ele criou cartazes convincentes, anunciando um falso dia de levar seu animal de estimação para a escola, resultando em completo caos, quando os alunos chegaram com seus diversos animais, para a perplexidade dos professores e da administração. Essas não eram meras pegadinhas infantis. Elas demonstravam a compreensão precoce de Jobs sobre como influenciar o comportamento das pessoas, através de uma apresentação e mensagem cuidadosas. O jovem Steve era atraído tanto pela tecnologia quanto pelas humanidades, uma combinação única que mais tarde se provaria crucial para seu sucesso. Ele devorava as obras de Shakespeare, Platão e Melville, enquanto simultaneamente se fascinava com eletrônica. Ele se juntou ao clube de exploradores da Hewlett-Packard, onde trabalhava em kits eletrônicos, e começou a entender os fundamentos da computação e da eletrônica. Uma de suas características mais notáveis era seu foco intenso
Quando algo despertava seu interesse, ele o perseguia, com uma determinação quase de outro mundo. Esse foco frequentemente o levava a ignorar limites convencionais e expectativas sociais. Quando ele precisava de uma peça para um projeto do Clube de Exploradores, descobriu que era fabricada pela Hewlett-Packard. Em vez de aceitar que tais componentes poderiam estar fora de alcance para um jovem estudante, ele encontrou o número de telefone residencial de Bill Hewlett no diretório telefônico de Palo Alto e ligou diretamente para ele. Naquela época, as pessoas não tinham números não listados. Jobs lembrou mais tarde. Então eu procurei Bill Hewlett, em Palo Alto. Liguei para ele em casa. E ele atendeu. E conversou comigo. Por 20 minutos. Ele me conseguiu as peças. E também me arranjou um emprego na fábrica deles. Esse movimento audacioso era característico da abordagem de Jobs em relação aos obstáculos. Ele simplesmente não os reconhecia como barreiras que não podiam ser superadas. A mesma determinação se manifestou em seus anos de ensino médio. Quando ele precisava de uma peça para um projeto de aula de eletrônica, ele ligou para o fabricante em Detroit, apresentando-se como um designer, testando novos produtos. A empresa enviou o componente por via aérea para ele, imediatamente. Essa capacidade de criar oportunidades, através da pura força de vontade, se tornaria um de seus maiores trunfos. No ensino médio, uma amizade crucial se formaria, mudando o curso da história tecnológica. Através de um amigo em comum, Steve Jobs conheceu Stephen Wozniak, conhecido como Woz. Embora 5 anos mais velho que Jobs, Woz compartilhava sua paixão por eletrônica e inovação. No entanto, suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Jobs era carismático e naturalmente autoritário, Woz era tímido e reservado. Enquanto Jobs via a tecnologia como um meio para mudar o mundo, Woz via a engenharia como um fim em si mesmo, com a pura alegria da criação, sendo sua própria recompensa. Apesar de suas diferenças, ou talvez, por causa delas, Jobs e Woz formaram um vínculo imediato. Eles compartilhavam um senso de humor irreverente e um amor tanto por eletrônica quanto por música, passando incontáveis horas caçando gravações raras de Bob Dylan e elaborando pegadinhas técnicas elaboradas. Uma de suas criações mais memoráveis foi um disruptor de sinal de TV, que podia embaralhar a recepção de televisão à distância. Eles ficavam do lado de fora dos dormitórios universitários, usando seu dispositivo para manipular a recepção de TV dos estudantes, divertindo-se ao fazer as pessoas pularem em um pé só, ou manterem contato físico com seus aparelhos, para manter a recepção, um exemplo inicial da fascinação de Jobs por controlar o comportamento do usuário através da tecnologia. Mas sua colaboração mais significativa no início foi a criação do The Blue Box, um dispositivo que essencialmente serviria como uma prévia de sua futura parceria. O The Blue Box explorava uma vulnerabilidade no sistema telefônico ao replicar os tons usados para direcionar chamadas de longa distância, permitindo efetivamente chamadas de longa distância gratuitas, de qualquer telefone. Woz, com seu brilhantismo técnico, projetou uma versão digital do dispositivo, que era mais confiável do que as soluções existentes. Os componentes custavam cerca de 40 house para montar. Jobs, demonstrando sua perspicácia empresarial precoce, viu além da mera conquista técnica. Eu reuni o restante dos componentes, como a carcaça, a fonte de alimentação e os teclados, e descobri como poderíamos precificar, lembrou Jobs. Ele fixou o preço em 150, uma margem que prenunciaria as futuras estratégias de preços da Apple. Sua abordagem de marketing era igualmente inteligente. Eles entravam nos dormitórios universitários perguntando por uma pessoa fictícia, chamada George, que supostamente estava interessada em comprar o dispositivo deles. Quando informados de que George não estava lá, eles demonstravam o The Blue Box para quem atendesse, muitas vezes fazendo uma venda na hora. Este empreendimento, embora tecnicamente ilegal, forneceu um modelo para seu sucesso futuro. Demonstrou o gênio técnico de Woz, combinado com o instinto empresarial de Jobs, sua perspicácia em marketing
e compreensão de como transformar inovações técnicas em produtos de consumo. O empreendimento do The Blue Box terminou após um encontro potencialmente perigoso com um cliente que sacou uma arma contra eles. Mas a lição foi clara. Eles formavam uma equipe eficaz. Quando o ensino médio estava chegando ao fim, Jobs enfrentou pressão de seus pais para frequentar a faculdade. Eles haviam prometido à mãe biológica dele que ele receberia uma educação universitária. E esta era a única área em que insistiam em ter seu caminho. Jobs, em uma demonstração característica de comportamento passivo-agressivo, escolheu o Reed College em Oregon, uma das faculdades de artes liberais mais caras do país. Apesar da pressão financeira que isso colocaria sobre seus pais da classe trabalhadora, eles honraram seu compromisso e pagaram sua mensalidade. No Reed, Jobs abraçou completamente o movimento contracultural da época. Ele experimentou LSD, visitou comunidades alternativas e adotou hábitos alimentares extremos, às vezes subsistindo apenas de alimentos específicos, como maçãs ou cenouras, por semanas a fio. Sua obsessão com a dieta o levou a conclusões bizarras. Após ler que uma dieta sem carne eliminava o odor corporal, ele decidiu que não precisava mais tomar banho regularmente, apesar das reclamações de quem estava ao seu redor. O relacionamento de Jobs com a educação formal foi problemático desde o início. Ele se irritava com os cursos obrigatórios e com a autoridade, em geral. Ao visitá-lo no Reed, Woz encontrou Jobs frustrado com sua grade de cursos. "Eles estão me obrigando a fazer todos esses cursos", reclamou Jobs. A resposta direta de Woz: "Sim, é isso que eles fazem na faculdade." Isso destacou a desconexão fundamental entre a natureza independente de Jobs e as estruturas educacionais tradicionais. Após apenas um semestre, Jobs abandonou oficialmente a faculdade, mas continuou a assistir como ouvinte às aulas que lhe interessavam, particularmente um curso de caligrafia, que mais tarde influenciaria a abordagem inovadora da Apple, a tipografia. Esse período de sua vida, embora aparentemente sem rumo, mais tarde se provaria crucial para seu desenvolvimento. Como ele diria mais tarde em seu famoso discurso de formatura em Stanford, "Você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás." Após deixar o Reed College, Jobs procurou por direção e significado. Seu antigo amigo de Reed, Bob Friedland, que mais tarde se tornaria bilionário ao fundar a Ivanhoe Mines, o convenceu de que as respostas que ele procurava poderiam ser encontradas na Índia. Mas primeiro, Jobs precisava de dinheiro para a viagem. Ele entrou no saguão da Atari em 1974, descalço e desalinhado, e se recusou a sair, até que lhe dessem um emprego. Al Alcorn, o engenheiro-chefe da Atari, foi chamado para lidar com essa situação incomum. "Me disseram, temos um garoto hippie no saguão." Alcorn lembrou. "Ele diz que não vai sair até que o contratemos. Devemos chamar a polícia, ou deixá-lo entrar." Apesar da aparência não convencional de Jobs, Alcorn decidiu lhe dar uma chance. Uma decisão que se provaria visionária. Na Atari, Jobs demonstrou um talento precoce para simplificar designs complexos, criando jogos que os usuários achavam intuitivos e envolventes. No entanto, suas habilidades interpessoais precisavam de melhorias. Sua tendência a criticar os outros severamente e sua recusa em tomar banho, devido à sua rigorosa dieta frugívora, o tornaram profundamente impopular entre os colegas de trabalho. A gerência eventualmente o transferiu para o turno da noite, onde ele encontraria menos pessoas. Quando Jobs abordou Alcorn sobre financiar sua jornada espiritual para a Índia, seu chefe encontrou um compromisso criativo. A Atari estava tendo problemas com seus distribuidores europeus, particularmente em Munique. Alcorn ofereceu enviar Jobs para a Alemanha primeiro, tornando sua viagem subsequente para a Índia mais acessível. Os empresários alemães, no entanto, ficaram incomodados com a aparência e o comportamento não ortodoxos de Jobs. Quando eles reclamaram com Alcorn, ele simplesmente perguntou: "Ele resolveu o problema?" Quando eles admitiram que ele havia resolvido, Alcorn respondeu:
com seu característico humor seco. Bem, se vocês tiverem mais problemas, é só me ligar. Tenho mais caras exatamente como ele. Jobs finalmente seguiu para a Índia, em busca de iluminação espiritual. Foi uma jornada transformadora, embora talvez não da maneira que ele esperava. O guru que ele procurava havia falecido, apenas semanas antes de sua chegada. Mas Jobs passou 7 meses imerso na cultura indiana, participando de festivais religiosos e explorando mosteiros. Embora ele não tenha encontrado a iluminação que procurava, a experiência aprofundou sua apreciação pela filosofia oriental e pela sabedoria intuitiva, temas que influenciariam sua abordagem ao design de produtos e aos negócios ao longo de sua vida. A viagem também reforçou a tendência de Jobs para comportamentos extremos. Assim como ele havia se dedicado completamente à sua dieta frugívora, e à rejeição da higiene pessoal, ele agora se entregou totalmente à espiritualidade oriental. Esse padrão de compromisso total se tornaria uma característica definidora de seu estilo de liderança. Quando Jobs acreditava em algo, ele o perseguia com uma intensidade que podia tanto inspirar quanto sobrecarregar aqueles ao seu redor. Ao retornar ao Vale do Silício, Jobs descobriu que a Atari estava disposta a recontratá-lo, um testemunho tanto de suas habilidades técnicas quanto da cultura incomumente aberta da indústria de tecnologia dos anos 1970. Enquanto isso, seu amigo Woz havia se juntado ao Homebrew Computer Club, um encontro de entusiastas da tecnologia, que compartilhavam a visão de tornar os computadores acessíveis às pessoas comuns. Na época, os computadores eram principalmente mainframes enormes, pertencentes a governos e grandes corporações. A ideia de um computador pessoal parecia quase absurda para a maioria das pessoas. Mas em uma reunião do Homebrew Computer Club, Woz fez uma descoberta que mudaria tudo. Ele conseguiu digitar algumas teclas em um teclado e, pela primeira vez na história, viu os caracteres aparecerem imediatamente em uma tela à sua frente. Digitei algumas teclas no teclado e fiquei chocado, lembrou Woz. As letras foram exibidas na tela. Foi a primeira vez na história que alguém digitou um caractere em um teclado e o viu aparecer na tela de seu próprio computador, bem na sua frente. Esse momento, embora possa parecer insignificante hoje, foi revolucionário. Até então, os computadores domésticos geralmente usavam cartões perfurados ou luzes piscantes para se comunicar, em código binário. Woz, fiel ao espírito de código aberto do Homebrew Computer Club, queria compartilhar livremente sua descoberta, mas Jobs viu algo maior. Assim como havia feito com o Blue Box, ele reconheceu o potencial comercial na inovação de Woz. Ele propôs que eles iniciassem uma empresa juntos, usando uma abordagem persuasiva que demonstrava seu profundo entendimento da psicologia de Woz. Mesmo que percamos nosso dinheiro, teremos uma empresa, Jobs disse a Woz. Pela primeira vez em nossas vidas, teremos uma empresa. A ideia de 2 melhores amigos começando um negócio juntos ressoou com Woz. Fiquei animado ao pensar em nós dessa forma. Woz lembrou mais tarde. Eu soube naquele momento que eu faria isso. Como eu poderia não fazer? Em 1976, nos humildes limites da garagem da família Jobs, em Los Altos, Califórnia, a Apple Computer nasceu. Paul Jobs, o pai adotivo de Steve, desocupou seus amados carros antigos para abrir espaço para o que se tornaria uma das empreitadas tecnológicas mais significativas da história. O nome da empresa, sugerido por Steve Jobs, era enganosamente simples, mas memorável: Apple. A operação começou com todas as características de um pequeno negócio familiar. Clara Jobs e as ex-namoradas de Steve trabalhavam por salários mínimos, ajudando a montar placas de circuito. Jobs demonstrou sua perspicácia empresarial desde cedo através de negociações agressivas, com fornecedores de peças, barganhando centavos para garantir os melhores negócios possíveis para seus componentes. Sua atenção aos detalhes e exigência por perfeição, traços que mais tarde se tornariam lendários, eram evidentes desde o início. Seu primeiro produto,
o Apple IMPO representou um avanço significativo na computação pessoal, principalmente devido ao design inovador de WOS que permitia que caracteres aparecessem na tela quando digitados. No entanto, Jobs e Woz tinham visões diferentes sobre precificação. Woz, o engenheiro dos engenheiros, queria vender o computador pelo custo de fabricação, compartilhando a tecnologia da forma mais aberta possível. Jobs, o homem de negócios, insistiu em uma margem de lucro saudável, fixando o preço em 666,66, um valor que refletia tanto suas sensibilidades contraculturais quanto o entendimento de Jobs sobre a importância de um preço memorável. O Apple Prim vinha em uma caixa de madeira, parecendo mais um projeto de hobby do que um produto de consumo. Apesar de sua aparência rudimentar, eles conseguiram vender várias centenas de unidades, um sucesso modesto, que provou que o conceito era viável. No entanto, a visão de Jobs ia muito além do mercado de entusiastas. Durante uma convenção de computadores, ele observou os produtos dos concorrentes e teve uma epifania. Os computadores pessoais precisavam ser amigáveis e acessíveis para o consumidor médio, não apenas para entusiastas de engenharia. Essa percepção levou ao desenvolvimento do Apple II, o produto que realmente lançaria a Apple na estratosfera tecnológica. A inspiração para o design veio de uma fonte improvável, um processador de alimentos Cuisinart, que Jobs viu enquanto caminhava pela Macy's. O elegante e leve gabinete de plástico moldado do eletrodoméstico sugeriu uma maneira de fazer os computadores parecerem menos intimidantes e mais adequados a um ambiente doméstico. À medida que a empresa crescia além da garagem, Jobs reconheceu a necessidade de uma liderança empresarial experiente. Ele procurou Regis McKenna, um proeminente publicitário do Vale do Silício, cujo trabalho Jobs admirava, com sua persistência característica. Quando o escritório de McKenna inicialmente o dispensou, Jobs ligou de volta quase diariamente por semanas, até finalmente conseguir ser atendido. Essa persistência valeu a pena. McKenna não apenas aceitou a Apple como cliente, mas também desenhou o icônico logotipo da Apple com arco-íris e os conectou com investidores e executivos cruciais nos primeiros anos. Uma dessas conexões foi Mike Markula, que se tornaria fundamental na formação da filosofia de marketing da Apple. Markula desenvolveu uma abordagem de marketing de 3 pontos, que se tornaria fundamental para o sucesso da Apple. Primeiro, era a empatia, entender as necessidades dos clientes melhor do que qualquer outra empresa. Segundo, era o foco, eliminar oportunidades sem importância para se destacar nas essenciais. Terceiro, era o que Markula chamava de imputar, o princípio de que as pessoas julgam um produto pela forma como ele é apresentado. Como ele explicou, podemos ter o melhor produto, a mais alta qualidade, o software mais útil, etc. Mas se os apresentarmos de maneira descuidada, eles serão percebidos como descuidados. Jobs internalizou profundamente esses princípios. Eles se alinhavam perfeitamente com sua compreensão intuitiva do que tornava os produtos excelentes e guiariam a abordagem da Apple para o desenvolvimento e marketing de produtos nas décadas seguintes. A empresa também contratou seu primeiro CEO, Michael Scott, cuja principal responsabilidade era gerenciar o cada vez mais volátil Jobs. Nessa época, Jobs estava exibindo o estilo de gestão, que se tornaria tanto famoso quanto infame. Ele podia ser brutalmente crítico, frequentemente reduzindo os funcionários às lágrimas, com suas duras avaliações do trabalho deles. Ele chegava atrasado às reuniões, acreditando estar acima de tais restrições, e seus surtos emocionais se tornaram lendários. No entanto, apesar desses comportamentos, ele possuía uma habilidade quase mágica de motivar as pessoas a alcançar o que parecia impossível. O lançamento do Apple II provaria ser um momento decisivo, não apenas para a Apple, mas para toda a indústria de computadores pessoais. Jobs, entendendo a importância das primeiras impressões, pagou um valor alto por um local de destaque na Feira de Computadores da Costa Oeste de 1977. Quando os computadores chegaram com pequenos arranhões e imperfeições do transporte, Jobs demonstrou sua lendária atenção aos detalhes
ou obsessão, dependendo da perspectiva de cada um. Ele manteve vários funcionários trabalhando durante a noite, polindo meticulosamente cada unidade, até alcançarem a perfeição que ele exigia. Esse perfeccionismo se estendia além da mera estética. Jobs insistia que até mesmo os componentes internos, que os usuários raramente veriam, deveriam ser belamente organizados. Ele fez com que toda a equipe assinasse o interior do gabinete, dizendo-lhes: verdadeiros artistas assinam sua arte. Este gesto aparentemente pequeno teve um efeito profundo na mentalidade da equipe. Como o engenheiro Bill Atkinson refletiu mais tarde, com momentos como este, ele nos fez ver nosso trabalho como arte. O Apple II representou um salto quântico à frente, na computação pessoal. Seu design limpo, com um gabinete de plástico moldado leve, fazia com que ele parecesse em casa, em qualquer sala de estar ou escritório. Mais importante ainda, foi o primeiro computador projetado para pessoas comuns, em vez de entusiastas ou engenheiros. Ele podia exibir gráficos em cores, tinha uma linguagem de programação básica embutida e incluía um teclado e fonte de alimentação, características que parecem óbvias hoje, mas eram revolucionárias na época. Durante este período de triunfo profissional, no entanto, Jobs enfrentou uma crise pessoal, que revelaria um lado mais sombrio de seu caráter. Sua namorada, Kristen Brennan, ficou grávida, e Jobs, apesar do sucesso crescente de sua empresa, inicialmente negou a paternidade de sua filha, Lisa. Mesmo depois de um teste de DNA provar que ele era o pai, Jobs permaneceu amplamente ausente da vida de sua filha, fornecendo apoio financeiro mínimo, apesar de sua crescente riqueza. Essa compartimentalização de sua vida, a capacidade de simplesmente fechar aspectos da realidade com os quais não queria lidar, era característica de sua constituição psicológica. O sucesso do Apple II transformou a empresa. A Apple saiu da garagem da família Jobs e se mudou para escritórios adequados. As vendas dispararam e a empresa começou a contratar funcionários em um ritmo acelerado. O Apple II acabaria vendendo milhões de unidades em vários modelos, estabelecendo a Apple como um grande player na nascente indústria de computadores pessoais. Jobs agora estava firmemente estabelecido como uma figura significativa no Vale do Silício, mas ele estava inquieto. O Applebee's era principalmente uma criação de Woz, e Jobs queria algo que pudesse chamar de seu. Ele começou um novo projeto chamado The Lisa, nomeando-o em homenagem à filha que ele ainda se recusava amplamente a reconhecer, uma complexidade psicológica que, como Walter Isaacson observou, teria feito até o psiquiatra mais cínico olhar duas vezes. O projeto Lisa marcou o início da obsessão de Jobs com a interface gráfica do usuário, GUI. Computadores tradicionais exigiam que os usuários digitassem comandos em forma de texto, mas Jobs imaginava algo mais intuitivo. Ele soube que o Centro de Pesquisa de Palo Alto, da Xerox, PARC, estava desenvolvendo uma interface revolucionária, que usava ícones e janelas que podiam ser controlados com um mouse. Através de uma negociação inteligente, Jobs arranjou para que a Apple investisse na Xerox, em troca de uma olhada na tecnologia deles. Os executivos da Xerox, sem reconhecer o valor do que possuíam, concordaram. Quando Jobs visitou o parque, inicialmente lhe mostraram apenas recursos básicos, mas ele imediatamente percebeu que estavam escondendo algo. Ele começou a ficar furioso, exigindo ver tudo. Sua intensidade era tal que um engenheiro lembrou. Ele estava pulando tanto que não sei como ele realmente viu a maior parte da demonstração. Mas ele viu porque continuava fazendo perguntas. Ele era o ponto de exclamação para cada passo que eu mostrava. O que Jobs viu naquele dia alteraria fundamentalmente o curso da história da computação. Como ele mais tarde lembrou, foi como se um véu fosse levantado dos meus olhos. Eu podia ver o que o futuro da computação estava destinado a ser. Ele imediatamente entendeu que a interface gráfica do usuário tornaria os computadores acessíveis, a todos, não apenas a especialistas técnicos.
Jobs se dedicou ao projeto Lisa, com sua intensidade característica, mas seu estilo de gestão começou a criar sérios problemas. Os engenheiros da equipe do Lisa se viam constantemente repreendidos por Jobs, que frequentemente declarava que seu trabalho era completamente inútil, ou os chamava de idiotas. Seu perfeccionismo, embora muitas vezes produtivo, começou a beirar o patológico. Ele se obcecava pelos menores detalhes, desde a curva do gabinete, até o tom exato de bege, usado para o hardware. Enquanto isso, uma divisão filosófica estava crescendo dentro da empresa, a equipe do Lisa. Queria construir um computador para clientes empresariais, que representavam o mercado mais provável para uma máquina tão cara. Jobs, no entanto, insistia em criar o que ele chamava de um Lisa para o povo, um computador para o consumidor médio. Esse desacordo fundamental, combinado com o comportamento cada vez mais errático de Jobs, levou o CEO da Apple a removê-lo do projeto Lisa. Em vez de ficar devastado por esse revés, Jobs encontrou um novo foco para sua energia. Um pequeno projeto chamado Macintosh, liderado por Jeff Haskin. A equipe do Macintosh estava trabalhando na criação de um computador barato e simples, com uma interface gráfica de usuário. Jobs, ainda energizado pelo que havia visto no Xerox PARC, viu o potencial de criar algo revolucionário. Em um movimento que se tornaria característico de seu estilo de liderança, Jobs começou a recrutar os melhores talentos de outros projetos da Apple para se juntarem à sua equipe do Macintosh. Um dia, ele se aproximou do cubículo do engenheiro Andy Hertzfeld e declarou: "Você está trabalhando no Macintosh agora." Quando Hertzfeld protestou que precisava terminar seu projeto atual do Apple II, Jobs puxou o cabo de energia de seu computador, fazendo-o perder o trabalho não salvo. "O que é mais importante do que trabalhar no Macintosh?" Jobs exigiu. Ele então moveu fisicamente o computador de Hertzfeld para o escritório do Macintosh, dizendo: "Bem-vindo à equipe Mac." Sob a liderança de Jobs, a equipe do Macintosh desenvolveu uma cultura única. Eles trabalhavam em um prédio separado, com uma bandeira pirata, hasteada, incorporando a famosa citação de Jobs: "É melhor ser um pirata do que se juntar à marinha." Ele fomentou um ambiente de dedicação extrema, incentivando sua equipe a alcançar o que parecia impossível, através do que ficou conhecido como seu campo de distorção da realidade, sua capacidade de convencer as pessoas de que poderiam realizar o aparentemente impossível. Esse campo de distorção da realidade se tornou lendário dentro da Apple. Como Debbie Coleman, uma membro da equipe, explicou: "Ele me lembrava Rasputin. Ele focava em você, como um laser, e não piscava. Não importava. Se ele estava servindo Kool-Aid roxo, você bebia." O efeito podia ser tanto capacitador quanto perigoso. Como Joanna Hoffman observou, a distorção da realidade tem valor motivacional, e eu acho isso bom. No entanto, quando se trata de definir uma data de uma forma que afeta o design do produto, então nos metemos em problemas sérios. O lançamento do Macintosh em janeiro de 1984 se tornaria uma aula magistral em apresentação de produtos e marketing. Jobs, trabalhando com a agência de publicidade Chiat Day, criou o que se tornaria um dos comerciais de televisão mais famosos de todos os tempos. O anúncio de 1984, dirigido por Ridley Scott, retratava um mundo distópico abalado por uma heroína rebelde, uma sugestão nada sutil de que o Macintosh libertaria os usuários da conformidade, representada pelo domínio da IBM na indústria de computadores. Quando o conselho da Apple viu o comercial pela primeira vez, eles o odiaram. Não mostrava o produto, não explicava suas características e parecia mais um curta-metragem do que um anúncio. Eles pediram a Chiat Day para vender o espaço publicitário do Super Bowl. No entanto, a agência, acreditando no poder do anúncio, apenas fingiu tentar vender o espaço. O comercial foi ao ar durante o Super Bowl XVIII, criando uma sensação imediata.
tornou-se o primeiro anúncio a se tornar uma notícia por si só, com redes de televisão, reprisando-o gratuitamente em coberturas jornalísticas. Exatamente o tipo de publicidade que Jobs esperava gerar. O próprio Macintosh foi revelado na reunião de acionistas da Apple em 24 de janeiro de 1984. Jobs, vestindo um terno de abotoamento duplo e gravata borboleta, orquestrou um momento teatral que definiria o padrão para todos os futuros lançamentos de produtos tecnológicos. O Macintosh foi dramaticamente revelado, debaixo de uma cobertura de pano, e então, em um momento inovador, ele falou: "Olá, eu sou o Macintosh. É ótimo sair dessa bolsa." A plateia explodiu em aplausos, testemunhando o que parecia ser mágica, mas que na verdade era a primeira demonstração de um computador, com capacidade de conversão de texto em fala embutida. A recepção inicial foi entusiástica, com o Macintosh sendo elogiado por sua interface revolucionária e design elegante. No entanto, problemas logo surgiram. A insistência de Jobs na perfeição do design levou a alguns compromissos práticos. O computador era muito caro para muitos consumidores, carecia de portas suficientes para periféricos e, porque Jobs insistiu em um design sem ventilador para silêncio, ele frequentemente superaquecia. Após um surto inicial de entusiasmo, as vendas começaram a desacelerar drasticamente, atingindo apenas 10% dos volumes projetados. À medida que o Macintosh enfrentava dificuldades, o comportamento de Jobs tornou-se cada vez mais errático. Ele lançava tiradas ferozes, culpando todos, exceto ele mesmo, pelo desempenho decepcionante do produto. Ele alimentava teorias da conspiração sobre pessoas tentando miná-lo dentro da Apple. O campo de distorção da realidade, que ajudou a impulsionar a equipe do Macintosh a alcançar o impossível, agora parecia estar impedindo Jobs de reconhecer e resolver problemas reais. Um de seus principais funcionários escreveu uma avaliação devastadora. Ele é um gerente terrível. Jobs regularmente perde compromissos. Isso é tão conhecido que quase se tornou uma piada recorrente. Ele age sem pensar e com mau julgamento. Ele não dá crédito onde é devido. Muito frequentemente, quando informado sobre uma nova ideia, ele imediatamente a ataca e diz que é inútil ou até estúpida e diz que é uma perda de tempo trabalhar nela. Isso por si só é má gestão. Mas se a ideia for boa, ele logo estará contando às pessoas sobre ela como se fosse sua. À medida que as vendas do Macintosh continuavam a decepcionar em 1985, as tensões dentro da Apple chegaram a um ponto de ruptura. John Sculley, que Jobs havia recrutado pessoalmente como CEO, com o famoso argumento: "Você quer vender água com açúcar pelo resto da sua vida, ou vir comigo e mudar o mundo?", encontrou-se cada vez mais em desacordo com seu antigo aliado. O conselho de administração, preocupado com o desempenho financeiro da empresa, começou a apoiar Sculley. O conflito atingiu seu ápice durante uma semana fatídica, em maio de 1985. Jobs, ao saber dos planos de reorganizar a empresa de uma forma que diminuiria seu papel, tentou orquestrar um golpe na sala de reuniões contra Sculley, enquanto o CEO estava fora a negócios. Sculley, no entanto, soube do plano e voltou mais cedo, confrontando Jobs na frente do conselho. Em uma reunião emocional, ele pediu ao conselho que decidisse entre eles. Os diretores, um por um, ficaram do lado de Sculley. Jobs foi destituído de suas funções operacionais e recebeu o título cerimonial de visionário global, um papel tão sem sentido quanto parecia. Ele foi movido para um pequeno prédio que apelidou de Sibéria, longe do campus principal. Para alguém que sempre se viu como o coração e a alma da Apple, esse exílio era insuportável. À medida que o verão avançava, Jobs tornou-se cada vez mais retraído, almoçando sozinho e mal se envolvendo com a empresa que havia cofundado. Durante esse período, Jobs passou por uma espécie de crise existencial. Ele procurou várias pessoas, em busca de conselhos, incluindo Bob Dylan, que se encontrou com ele na mansão sem mobília de Jobs, em Woodside.
Jobs morava lá há anos, mas se recusava a mobiliá-la. Outra expressão de suas tendências perfeccionistas. Se não pudesse ser perfeito, ele preferia não ter nada. Em setembro de 1985, exatamente 12 anos depois de ter começado a Apple com Woz, na garagem de sua família, Jobs se demitiu. Como ele refletiu mais tarde, o que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta se foi, e isso foi devastador. Ele vendeu todas as suas ações da Apple, exceto uma retenção simbólica que mantinha seu status como acionista e lhe permitia receber relatórios anuais. A imprensa retratou Jobs como um prodígio caído, uma história de advertência sobre juventude e arrogância. Mas Jobs via sua partida de forma diferente. Embora inicialmente devastado, ele começou a sentir uma sensação de libertação. Eu não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ele diria mais tarde. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza, de ser um iniciante novamente, menos seguro, sobretudo. Isso me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Semanas após deixar a Apple, Jobs começou a formular planos para seu próximo empreendimento. Ele ainda ardia com o desejo de criar tecnologia revolucionária e tinha uma visão para um computador que seria ainda mais avançado que o Macintosh. Ele reuniu um pequeno grupo de funcionários leais da Apple que acreditavam em sua visão e estavam dispostos a segui-lo em seu novo empreendimento. Uma de suas primeiras ligações foi para Paul Rand, o lendário designer gráfico, que havia criado logotipos para IBM, ABC e UPS. Apesar de Rand estar sob contrato com a IBM, as persistentes ligações de Jobs para os executivos da IBM eventualmente garantiram permissão para trabalhar com ele. Jobs queria o melhor e estava disposto a ir a extremos extraordinários para consegui-lo. Jobs nomeou sua nova empresa de Next e, fiel ao seu estilo, obcecava-se com cada detalhe, desde o início. Ele pagou a Rand $100.000 para desenhar um único logotipo, insistindo na perfeição, mesmo nesta fase inicial. O designer entregou um folheto de 100 páginas explicando cada nuance do design do logotipo, um nível de detalhe que encantou as sensibilidades perfeccionistas de Jobs. Enquanto desenvolvia a Next, Jobs fez outra aquisição significativa, que se provaria transformadora. Ele comprou a divisão de gráficos por computador da Lucasfilm por 10 milhões. Essa divisão se tornaria a Pixar. A compra ocorreu porque George Lucas, passando por um divórcio, precisava levantar dinheiro rapidamente. O que Jobs inicialmente viu não foi um estúdio de animação, mas uma empresa de computadores, que poderia criar hardware e software especializados para renderizar imagens 3D. Jobs tinha a visão de que todo consumidor gostaria de ter um computador dedicado para criar e manipular gráficos 3D. A realidade, no entanto, se mostrou bastante diferente. Os computadores especializados que a Pixar produzia eram caros e atraíam um mercado extremamente limitado. Apesar da falta de sucesso comercial, Jobs continuou a acreditar no potencial da Pixar, eventualmente investindo $50 milhões de seu próprio dinheiro para manter a empresa funcionando, um testemunho de sua determinação e, talvez, de sua relutância em admitir o fracasso. Enquanto isso, na Next, Jobs estava se entregando às suas tendências perfeccionistas a um grau sem precedentes. O computador que ele imaginava seria um cubo perfeito, com bordas completamente retas e ângulos exatos de 90 graus. Quando os engenheiros lhe disseram que isso era impossível de fabricar, ele simplesmente respondeu: "Tornem isso possível." Essa insistência na perfeição se estendeu a todos os aspectos do design e do processo de fabricação do computador, em uma ação que exemplificou tanto sua atenção aos detalhes quanto seu distanciamento das considerações práticas. Jobs insistiu em construir uma fábrica totalmente automatizada para produzir o computador Next. A instalação, com robôs e paredes brancas impecáveis, era uma maravilha da engenharia, mas nunca operaria em nada próximo de sua capacidade total.
Jobs gastou milhões, em robôs de fabricação feitos sob medida, que ficariam em grande parte ociosos. Quando a Next finalmente revelou seu computador, em 1988, Jobs orquestrou outro lançamento teatral de produto. Milhares de pessoas esperaram por horas para entrar no evento. Jobs, sempre o showman, disse ao público que eles estavam prestes a testemunhar um evento que ocorre apenas uma ou duas vezes por década. Um momento em que uma nova arquitetura é lançada que vai mudar a face da computação. O computador era de fato bonito. Um cubo preto perfeito, com ângulos exatos. Ele podia tocar música e lidar com gráficos avançados. Para o grande final, Jobs fez o renomado violoncelista Yo-Yo Ma realizar um dueto com o computador. O público estava encantado, mas havia um problema fundamental. O computador Next custava mais de R$6.500, com uma configuração completa ultrapassando R$10.000, muito caro para seu mercado-alvo de universidades e estudantes. Apesar de seu fracasso comercial, o computador Next produziu uma inovação crucial: seu sistema operacional. Sob a liderança de Avi Tevanian, a Next desenvolveu um sistema operacional espetacular, que era responsivo, bonito e fácil de usar. Embora poucas pessoas realmente o utilizassem na época, esse sistema operacional mais tarde se provaria crucial para a revitalização da Apple. Enquanto isso, na Pixar, um tipo diferente de inovação estava ocorrendo. A empresa havia contratado John Lasseter, um talentoso animador da Disney, inicialmente escondendo seu papel de Jobs sob um título técnico. No entanto, uma vez que Jobs viu o trabalho de Lasseter, ele se tornou um apoiador, continuando a financiar o departamento de animação, mesmo quando foi forçado a fazer cortes em outras áreas da empresa. A evolução da Pixar de uma empresa de hardware em dificuldades para uma potência de animação começou com um curta-metragem. Lasseter e sua equipe criaram um curta-metragem animado por computador, chamado Teen Toy, que ganhou um Oscar de melhor curta-metragem de animação. Esse sucesso chamou a atenção da Disney, e eles tentaram atrair Lasseter de volta, mas ele permaneceu leal à Pixar, acreditando na cultura criativa única que haviam construído. Jobs, reconhecendo uma oportunidade, ajudou a negociar um acordo com a Disney para produzir o primeiro longa-metragem, totalmente animado por computador do mundo. O acordo era complexo. A Disney forneceria financiamento e distribuição, enquanto emprestaria parte de sua expertise em animação para ajudar a Pixar a criar o filme. No entanto, os termos favoreciam fortemente a Disney, dando a eles a propriedade dos personagens e o direito de fazer sequências, com ou sem o envolvimento da Pixar. A Pixar receberia apenas 12,5% das receitas de bilheteria. O desenvolvimento de Toy Story marcou uma mudança significativa no estilo de liderança de Jobs. Diferente de sua abordagem prática na Apple e na Next, ele assumiu um papel mais contido. Na Pixar, ao fornecer feedback sobre o filme, ele costumava começar seus comentários com "Eu não sou cineasta, mas me parece que..." Um contraste marcante com seu estilo assertivo, habitual. Esse novo respeito pela expertise criativa se provaria crucial, mais tarde, quando ele retornou à Apple. A produção do filme não foi sem desafios. As primeiras versões de Woody, o personagem principal, pareciam mal-intencionadas e antipáticas. Os executivos da Disney estavam preocupados e a produção foi temporariamente interrompida. A equipe da Pixar trabalhou incansavelmente para revisar a história, tornando Woody mais simpático enquanto mantinha a profundidade emocional do filme. Jobs apoiou a equipe durante essa crise, demonstrando uma crescente capacidade de confiar em profissionais criativos para resolver problemas criativos. À medida que Toy Story se aproximava da conclusão, Jobs fez outro movimento ousado. Ele decidiu abrir o capital Edge da Pixar na semana seguinte, ao lançamento do filme. Isso era incrivelmente arriscado. Se o filme fracassasse, a oferta pública inicial provavelmente também falharia. Mas Jobs acreditava no filme e no potencial da empresa. Como já havia feito tantas vezes antes, ele estava apostando alto na inovação
e na excelência artística. Toy Story estreou com aclamação universal em 1995. O filme arrecadou 362 milhões de dólares em todo o mundo e recebeu críticas entusiásticas, alcançando uma rara classificação de 100% no Rotten Tomatoes. Igualmente importante, demonstrou que a animação por computador poderia criar não apenas um espetáculo visual, mas também uma narrativa emocional que ressoava com públicos de todas as idades. Na semana seguinte ao lançamento do filme, a oferta pública inicial da Pixar foi um sucesso tremendo. As ações dobraram de valor no primeiro dia de negociação. Jobs, que possuía 80% da empresa, viu sua participação subir para 1,2 bilhão de dólares, um retorno impressionante sobre seu investimento de 50 milhões de dólares. Com essa nova influência, Jobs renegociou o acordo da Pixar com a Disney, garantindo uma divisão de lucros muito mais favorável de 50-50. O sucesso da Pixar ensinou a Jobs lições valiosas sobre liderança e criatividade. Pela primeira vez em sua carreira, algo em que ele estava envolvido alcançou a grandeza, sem seu controle direto sobre cada detalhe. Ele aprendeu que, ao confiar em pessoas talentosas e dar-lhes a liberdade para se destacarem, poderia possibilitar a criação de obras-primas, sem gerenciar minuciosamente cada decisão. Essa revelação influenciaria profundamente sua liderança, posterior na Apple. Durante a ausência de Jobs, a Apple entrou em um período de declínio constante. A empresa, que havia revolucionado a computação pessoal, agora estava lutando para inovar. Sob uma sucessão de CEOs, a linha de produtos da Apple tornou-se inchada e confusa, com inúmeros modelos sobrepostos que confundiam os consumidores. A participação de mercado caiu drasticamente, chegando a menos de 1% do mercado de computadores. Em 1996, a Apple estava em crise. A empresa não conseguiu desenvolver um sistema operacional moderno para competir com o Microsoft Windows, e seu software existente estava mostrando sinais de envelhecimento. O CEO da empresa na época, Gil Amelio, demonstrou sua falta de visão estratégica. Quando questionado sobre a condição da Apple, a Apple é como um navio. Ele explicou à jornalista Gina Smith: esse navio está carregado de tesouros, mas há um buraco no navio, e meu trabalho é fazer com que todos remem na mesma direção. Quando Smith perguntou sobre consertar o buraco, Amelio não tinha resposta, uma indicação reveladora da liderança sem rumo da Apple. Desesperada por um novo sistema operacional, a Apple começou a explorar opções para comprar de outra empresa. Em uma reviravolta irônica do destino, eles recorreram à Next, atraídos por seu sofisticado sistema operacional. O acordo, avaliado em aproximadamente 400 milhões de dólares, trouxe Jobs de volta à Apple como conselheiro do presidente, um papel deliberadamente vago que inicialmente tinha pouca autoridade real. O retorno de Jobs ao campus da Apple foi inicialmente discreto. Ele não tinha escritório nem responsabilidades oficiais e estava ostensivamente lá apenas para ajudar na integração da tecnologia da Next. No entanto, sua mera presença começou a mudar a dinâmica dentro da empresa. Em reuniões, ele frequentemente desafiava o status quo, com sua característica franqueza. Ao ver a confusa linha de produtos da Apple, ele perguntou: o que há de errado com este lugar? Após ouvir respostas murmuradas, ele declarou: os produtos são uma porcaria. Não há mais atratividade neles. Enquanto Amelio lutava para articular uma visão coerente para o futuro da Apple, Jobs começou a expandir metodicamente sua influência. Ele começou a revisar cada um dos produtos da Apple, exigindo apresentações sem slides de PowerPoint. Ele acreditava que pessoas que sabem do que estão falando não precisam de PowerPoint. Suas críticas eram caracteristicamente diretas, mas incisivas. Em um movimento decisivo, Jobs convenceu o conselho a realizar uma revisão abrangente dos produtos. A empresa estava produzindo mais de uma dúzia de computadores diferentes, com números de modelo confusos, variando do Macintosh 1400 ao Macintosh 9600.
Durante uma sessão particularmente intensa, Jobs interrompeu os procedimentos e foi até um quadro branco. Ele desenhou uma grade simples, de 2 por 2. Em um eixo, ele escreveu consumidor e profissional. No outro, desktop e portátil. Precisamos de 4 produtos excelentes. Um para cada quadrante. Ele declarou. É isso. A sala ficou em silêncio. Alguns ficaram boquiabertos. A ideia de reduzir toda a linha de produtos da Apple a apenas 4 computadores parecia radical, talvez até imprudente. Mas Jobs entendia que o foco, um dos princípios-chave que ele havia aprendido em seus primeiros dias na Apple, era essencial para a recuperação. No início de 1997, ficou claro que Amelio Asses não era capaz de reverter a situação da Apple. A empresa perdeu 1,6 bilhão de dólares, sob sua liderança. Enquanto isso, Jobs vinha discretamente preparando o terreno para um papel maior. Em julho de 1997, o conselho da Apple pediu a renúncia de Amelio e nomeou Jobs como CEO interino, sendo o qualificativo interino uma ideia de Jobs, pois ele queria avaliar a situação antes de se comprometer totalmente. Ao se tornar CEO interino, Jobs agiu rapidamente e de forma decisiva para reformular a Apple. Seu primeiro movimento estratégico importante foi tão surpreendente quanto controverso. Ele entrou em contato com Bill Gates e a Microsoft. A Apple tinha um processo judicial de longa data contra a Microsoft por violações de patentes, mas Jobs reconheceu que a empresa precisava do apoio da Microsoft para sobreviver. Em uma ligação caracteristicamente direta para Gates, ele expôs a situação. Vou virar isso de cabeça para baixo. Jobs disse a Gates. A Microsoft estava infringindo as patentes da Apple. Eu disse, se continuássemos com nossos processos daqui a alguns anos, poderíamos ganhar um processo de patentes de $1 bilhão. Você sabe disso. E eu sei disso. Mas a Apple não vai sobreviver tanto tempo. Se estivermos em guerra, eu sei disso. Então, vamos descobrir como resolver isso imediatamente. O acordo resultante foi transformador. A Microsoft investiu $150 milhões na Apple e se comprometeu a continuar o desenvolvimento do Microsoft Office para Mac. Embora alguns lealistas da Apple vissem isso como um pacto com o diabo, deu à Apple o fôlego necessário para se reinventar. O investimento forneceu não apenas o capital necessário, mas mais importante, um voto de confiança do maior concorrente da Apple. Jobs então se voltou para reconstruir a identidade da marca Apple. Ele reconectou-se com sua antiga agência de publicidade, Chiat's Day, para criar uma campanha que redefiniria a imagem da Apple. O resultado foi a campanha Think Different, apresentando fotografias em preto e branco de inovadores, artistas e rebeldes icônicos, Einstein, Gandhi, Bob Dylan, Martin Luther King Jr., entre outros, com um simples logotipo da Apple e as palavras Think Different no canto. A campanha não era sobre vender computadores, era sobre vender a alma da Apple. Como Jobs explicou, nós da Apple havíamos esquecido quem éramos. Uma maneira de lembrar quem você é lembrar quem são seus heróis. A campanha serviu a múltiplos propósitos. Ela restaurou o orgulho entre os funcionários da Apple, reconstruiu a confiança dos consumidores e posicionou a Apple não como uma fabricante de computadores em dificuldades, mas como a porta-estandarte do pensamento criativo e da inovação. Em seguida, Jobs enfrentou a linha de produtos da Apple. Ele eliminou 70% dos produtos da empresa, incluindo impressoras e outros periféricos. Esse foco permitiu que a Apple concentrasse seus recursos na criação de produtos verdadeiramente revolucionários. O primeiro desses produtos seria o iMac, projetado em colaboração com Jonathan Ive, que se tornaria o parceiro criativo mais próximo de Jobs na Apple. O desenvolvimento do iMac revelou um Jobs mais maduro, alguém que havia aprendido com suas experiências na Next e na Pixar. Embora ele permanecesse intensamente focado nos detalhes de design, ele havia desenvolvido uma melhor compreensão, CPU, das realidades do mercado. O iMac seria ao mesmo tempo bonito e acessível, tanto revolucionário quanto prático.
Quando Jobs revelou o iMac em maio de 1998, ele demonstrou seu domínio na apresentação de produtos. Após mostrar slides de computadores existentes em caixas bege, ele declarou: "É assim que os computadores se parecem hoje, e eu gostaria de ter o privilégio de mostrar a vocês como eles vão se parecer a partir de hoje." O pano foi retirado para revelar um computador azul e branco translúcido impressionante, que não se parecia com nada mais no mercado. O iMac provou ser exatamente o que a Apple precisava. Nas primeiras 6 semanas, foram vendidas 278 mil unidades. E até o final do ano, 800 mil máquinas haviam sido compradas, tornando-o o computador mais vendido na história da Apple. O sucesso validou a visão de Jobs de combinar tecnologia de ponta com design inovador. Mas ele já estava olhando para a próxima revolução. No final dos anos 1990, a indústria da música estava passando por uma transformação dramática. A música digital, na forma de arquivos MP3, estava se tornando cada vez mais popular, especialmente entre os consumidores mais jovens. A plataforma dominante para obter esses arquivos era o Napster, um serviço ilegal de compartilhamento de arquivos, que permitia aos usuários baixar música gratuitamente. A indústria da música estava em caos, lutando para se adaptar a essa nova realidade digital. Jobs viu uma oportunidade. Os players de MP3 existentes eram desajeitados e difíceis de usar, com interfaces complicadas e armazenamento limitado. Ele acreditava que a Apple poderia criar algo melhor, mas sua abordagem para desenvolver o iPod demonstrou o quanto ele havia amadurecido como líder. Em vez de ditar cada detalhe, ele estabeleceu parâmetros claros e ambiciosos e deixou sua equipe descobrir como alcançá-los. Sua principal exigência era a simplicidade. Os usuários deveriam ser capazes de acessar qualquer função em 3 cliques. Isso parecia impossível, dadas as limitações técnicas da época. Como os usuários poderiam navegar por milhares de músicas com apenas 3 cliques? A equipe de engenharia estava presa, até que desenvolveram uma solução inovadora: a roda de rolagem. Essa interface inovadora permitia que os usuários se movessem rapidamente por longas listas de músicas sem precisar pressionar vários botões. A obsessão de Jobs com a experiência do usuário levou a outras decisões cruciais. Em vez de tentar incluir todas as funções no próprio dispositivo, muitas funcionalidades foram transferidas para o computador. Os usuários não podiam criar playlists no iPod original. Isso tinha que ser feito no computador e depois transferido. Essa limitação, em vez de prejudicar o sucesso do dispositivo, na verdade, o tornou mais simples e intuitivo de usar. O desenvolvimento do iPod revelou outro aspecto crucial da filosofia de liderança de Jobs. Quanto mais velho fico, mais vejo o quanto as motivações importam, ele explicou. O Zune era ruim, porque as pessoas na Microsoft não amam música ou arte da mesma forma que nós. Nós vencemos, porque amamos música pessoalmente. Fizemos o iPod para nós mesmos. E quando você está fazendo algo para si mesmo, ou para seu melhor amigo, ou família, você não vai fazer de qualquer jeito. Quando o iPod foi lançado no final de 2001, ele tinha um preço mais alto e menos recursos do que muitos tocadores de MP3 concorrentes. Mas seu design elegante e interface intuitiva o tornaram um sucesso imediato. Jobs entendeu que os consumidores pagariam mais por um produto que oferecesse uma experiência de usuário superior. O iPod venderia mais de 400 milhões de unidades, tornando-se um dos produtos de consumo mais bem-sucedidos da história. Enquanto isso, a Pixar continuou sua notável sequência de sucesso sob a propriedade de Jobs. Após Toy Story, o estúdio lançou Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo e Os Incríveis. Cada filme foi tanto um triunfo crítico quanto comercial. Mesmo Vida de Inseto, o país menos lucrativo desses filmes, arrecadou 300 milhões de dólares nas bilheterias. Em 2006, Jobs vendeu a Pixar para a Disney por 7,4 bilhões de dólares, tornando-se o maior acionista individual da Disney. No final de 2003,
No auge do ressurgimento da Apple, Jobs recebeu uma notícia devastadora. Ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Embora inicialmente tenha mantido o diagnóstico em segredo, esse confronto com a mortalidade teve um efeito profundo sobre ele. Como observou o colega Andy Hertzfeld, se você pedir um favor a Steve, ele pode fazer exatamente o oposto. Essa era a perversidade em sua natureza. Agora, ele realmente tenta ser útil. A experiência pareceu suavizar algumas de suas arestas mais afiadas, ao mesmo tempo que intensificou seu impulso para criar produtos transformadores. Durante esse período, Jobs e sua equipe estavam desenvolvendo secretamente o que se tornaria o iPhone. O projeto começou como uma medida defensiva. Jobs reconheceu que os telefones móveis estavam começando a incorporar tocadores de música, ameaçando potencialmente a dominância do iPod. Como Art Levinson, um membro do conselho da Apple, lembrou, ele estava sempre obcecado com o que poderia nos prejudicar. O desenvolvimento do iPhone mostrou o estilo de liderança evoluído de Jobs. Duas equipes trabalharam em abordagens diferentes simultaneamente. Uma desenvolvendo um telefone com um click wheel como o iPod e a outra buscando uma interface de tela sensível ao toque ambiciosa. Em vez de ditar imediatamente uma direção, Jobs permitiu que ambas as equipes desenvolvessem seus conceitos. Após meses de desenvolvimento paralelo, ele reuniu as equipes e disse simplesmente: "Todos sabemos que é este que queremos fazer", apontando para a versão com tela sensível ao toque. "Então vamos fazê-lo funcionar." Os desafios técnicos eram enormes. A tecnologia de tela sensível ao toque precisava ser miniaturizada para caber em um telefone, mantendo-se responsiva e precisa. O dispositivo exigia um tipo especial de vidro chamado Gorilla Glass, que apenas uma empresa, a Corning, podia produzir. Quando o CEO da Corning disse que não poderiam fabricá-lo na escala necessária, Jobs o fixou com seu famoso olhar e disse: "Não tenha medo." Quando o CEO protestou que o medo não era o problema, eles simplesmente não conseguiam fazer. Jobs respondeu: "Sim, você pode fazer. Concentre-se nisso. Você pode fazer." Através de pura força de vontade e convicção, ele pressionou a Corning a alcançar o que eles achavam impossível. O desenvolvimento do iPhone também revelou o domínio de Jobs na apresentação de produtos. Quando ele revelou o dispositivo em janeiro de 2007, ele criou um momento teatral, que se tornaria lendário. Ele começou anunciando 3 produtos revolucionários: um iPod widescreen com controles de toque, um telefone móvel revolucionário e um dispositivo inovador de comunicações pela internet. Após deixar o público aplaudir cada um, ele revelou a piada final: "Estes não são 3 dispositivos separados. Este é um único dispositivo, e estamos chamando-o de iPhone." O iPhone se tornaria o produto mais bem-sucedido da história, com mais de 1 bilhão de unidades vendidas. Ele mudou fundamentalmente a forma como as pessoas interagem com a tecnologia e entre si, criando indústrias inteiramente novas, em torno da computação móvel e aplicativos. Durante todo esse período de sucesso notável, Jobs manteve o estilo de vida simplificado que havia desenvolvido durante seus anos de reclusão. Apesar de valer bilhões, ele vivia em um bairro relativamente modesto em Palo Alto, sem seguranças ou entrada com portão. Seu filho uma vez se referiu a Larry Ellison como nosso amigo rico, sem saber que seu próprio pai valia bilhões, demonstrando como Jobs conseguiu manter um senso de normalidade em sua vida familiar, apesar de sua enorme riqueza e fama. Em 2010, no que se provaria ser o crepúsculo de sua carreira, Jobs revelou o que considerava uma de suas criações mais importantes, o iPad. O dispositivo Face representava a culminação de sua visão para a computação pessoal, uma máquina tão intuitiva que qualquer pessoa poderia usá-la. Embora tablets já existissem antes, eles em grande parte não conseguiram capturar a imaginação do público. Jobs entendeu que a chave era criar algo que não fosse apenas um iPhone maior ou um laptop menor, mas um dispositivo com sua própria identidade e propósito. O desenvolvimento do iPad
na verdade, precedeu o iPhone. A Apple vinha experimentando computadores tablet desde o início dos anos 2000, mas Jobs insistiu em arquivar o projeto para se concentrar. Primeiro, no telefone. Essa decisão refletia sua compreensão madura de timing e foco. Qualidades que ele às vezes não possuía em seus anos anteriores. Ele sabia que a tecnologia precisava evoluir mais e que o mercado precisava estar pronto. Quando o iPad foi finalmente revelado, sua recepção inicialmente pareceu modesta, em comparação com o lançamento do iPhone. No entanto, ele acabaria vendendo mais de 350 milhões de unidades e transformando várias indústrias, desde o varejo até a educação. O dispositivo incorporava perfeitamente a filosofia de tecnologia de Jobs, servindo à humanidade, em vez do contrário. Seu sucesso parecia quase sem esforço, um contraste marcante com as lutas de sua carreira anterior. Durante este período, o câncer de Jobs retornou. Apesar de sua saúde debilitada, ele continuou a trabalhar, canalizando sua energia restante para garantir o futuro da Apple. Ele estabeleceu um programa chamado Apple University para ensinar aos futuros executivos e gerentes os princípios que haviam tornado a empresa bem-sucedida. Ele também trabalhou de perto com Jonathan Ive para planejar futuros produtos, incluindo uma Apple TV reinventada e conceitos iniciais para o que se tornaria o Apple Watch. Jobs enfrentou a morte com a mesma clareza e franqueza que caracterizaram sua vida. Ele falou abertamente sobre a mortalidade, mais notavelmente em seu discurso de formatura em Stanford em 2005. Seu tempo é limitado, ele disse aos formandos. Então, não o desperdice, vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixe prender por dogmas, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho das opiniões dos outros sufoque sua própria voz interior. Ele comparou a vida a um arco-íris atravessando o horizonte. Você aparece, tem a chance de brilhar no céu, e então desaparece. Saber que meu arco cairá me faz querer brilhar enquanto estou no céu, não para os outros, mas para mim mesmo, pela trilha que sei que estou deixando. Nos seus últimos meses, Jobs concentrou-se em sua família. Ele conseguiu assistir à formatura do ensino médio de seu filho Reed, um objetivo que se tornara profundamente importante para ele. Ele trabalhou com Walter Isaacson em sua biografia, na esperança de deixar um relato honesto de sua vida para seus filhos. Em 5 de outubro de 2011, cercado por sua família, Steve Jobs faleceu. Suas últimas palavras foram relatadas como sendo "Oh, uau! Oh, uau! Oh, uau!" Uma expressão de admiração que parecia adequada para um homem que passou a vida ultrapassando os limites do que era possível. Sua esposa, Laureen, mais tarde compartilhou o que tornava Jobs único. O amor de Steve pela beleza permeava tudo o que ele fazia. Essa apreciação pela beleza, combinada com seu entendimento de tecnologia e da natureza humana, permitiu-lhe criar produtos que não eram apenas funcionais, mas transformadores. Ele aprendeu a equilibrar seu perfeccionismo exigente com a confiança nos outros. Sua visão para o futuro com a realidade prática. Sua busca pelo sucesso com a realização pessoal. A influência de Steve Jobs se estendeu muito além dos produtos que ele criou. Sua jornada transformou não apenas a tecnologia, mas também a forma como pensamos sobre inovação, design e a interseção da tecnologia com a criatividade humana. A trajetória de sua vida, de empreendedor talentoso, mas indisciplinado a líder empresarial transformador, oferece lições profundas sobre crescimento pessoal e liderança. Suas experiências iniciais no Vale do Silício foram cruciais para seu desenvolvimento. Crescendo no que ainda era conhecido como o Vale de Santa Clara, cercado por empresas de eletrônicos e inovação em engenharia, Jobs absorveu uma atmosfera de possibilidades. A combinação única de inovação técnica e pensamento contracultural da região moldou sua visão de mundo. Ele testemunhou como empresas como a Hewlett-Packard operavam e viu de perto como a tecnologia poderia mudar o mundo. O relacionamento de Jobs com seus pais adotivos
Paul e Clara Jobs, influenciou profundamente seu caráter. A atenção de Paul ao artesanato e aos detalhes em sua oficina na garagem incutiu em Steve uma apreciação pelo trabalho de qualidade, que mais tarde se tornaria lendária. O ensino precoce de leitura por Clara antes da escola demonstrou o valor da educação fora das estruturas tradicionais, talvez contribuindo para o ceticismo posterior de Jobs em relação à sabedoria convencional. A transformação no estilo de liderança de Jobs entre sua primeira e segunda passagens pela Apple foi notável. Em seus primeiros anos, seu campo de distorção da realidade frequentemente empurrava as pessoas além de seus limites, mas também podia afastá-las. Durante seu período de exílio, especialmente através de suas experiências na Pixar, ele aprendeu a equilibrar sua natureza exigente com a confiança na expertise dos outros. Ele descobriu que grandes coisas poderiam acontecer quando ele capacitava pessoas talentosas, em vez de tentar controlar cada detalhe. Os princípios de marketing de Jobs, aprendidos com Mike Markula, empatia, foco e imputação, tornaram-se fundamentais para o sucesso da Apple. Compreender as necessidades dos clientes melhor do que eles mesmos, eliminar escolhas desnecessárias para se concentrar na excelência e garantir que todos os aspectos da apresentação de um produto transmitissem qualidade. Esses princípios revolucionaram a forma como as empresas de tecnologia abordam o desenvolvimento de produtos e o marketing. Sua obsessão com o design transcendia a mera estética. Jobs entendia que o design era sobre como as coisas funcionam, não apenas como elas parecem. Essa filosofia resultou em produtos que não eram apenas bonitos, mas intuitivos. O Macintosh original, o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad redefiniram suas categorias, ao tornar a tecnologia complexa, acessível, através de um design cuidadoso. A influência de Jobs na animação através da Pixar não pode ser subestimada. O que começou como uma empresa de tecnologia tornou-se, sob sua propriedade, e através de seu apoio à visão criativa de John Lasseter, o estúdio de animação mais bem-sucedido da história. Os filmes da Pixar demonstraram que a animação por computador poderia alcançar não apenas excelência técnica, mas também profundidade emocional. Talvez mais significativamente, Jobs mostrou que sucesso comercial e integridade artística não eram mutuamente exclusivos. Sua famosa citação, "Não é trabalho do cliente saber o que eles querem", refletia sua crença de que a verdadeira inovação requer uma visão, além da pesquisa de mercado. Ele provou que criar produtos de verdadeira beleza e utilidade também poderia gerar um valor imenso. O impacto de Jobs na tecnologia moderna foi muito além de produtos individuais. Ele mudou fundamentalmente a forma como os humanos interagem com computadores, transformando-os de máquinas complexas que exigiam conhecimento técnico em dispositivos intuitivos que qualquer pessoa poderia usar. Essa democratização da tecnologia começou com a interface gráfica do usuário do Macintosh e atingiu seu ápice com a interface de tela sensível ao toque do iPhone, que até mesmo crianças pequenas podiam dominar. Sua influência na apresentação de produtos se tornou lendária. Jobs transformou lançamentos de produtos de anúncios técnicos secos em eventos teatrais que capturaram a atenção global. A fórmula que ele aperfeiçoou, construindo antecipação, criando momentos de drama e entregando mais uma coisa no final, foi amplamente imitada, mas raramente igualada. Suas apresentações não eram apenas sobre mostrar produtos. Eram sobre contar histórias que ajudavam as pessoas a entender como a tecnologia poderia enriquecer suas vidas. Os princípios de negócios que Jobs desenvolveu continuam a influenciar empresas em todo o mundo. Seu insight de que foco significa dizer não a boas ideias, para que você possa dizer sim às grandes, se tornou um princípio fundamental do desenvolvimento de produtos. Sua crença, na integração vertical, controlando tanto o hardware quanto o software, desafiou a sabedoria convencional da especialização e tem sido cada vez mais adotada por outras empresas de tecnologia. A jornada de crescimento pessoal de Jobs oferece lições particularmente valiosas. Sua carreira inicial
foi marcada por insights brilhantes, mas também por falhas sérias. Seu tratamento com sua filha Lisa, seu estilo de gestão muitas vezes cruel, seu campo de distorção da realidade, que às vezes negava verdades óbvias. No entanto, em vez de ser destruído por seus fracassos, ele aprendeu com eles. Seu tempo no deserto, após deixar a Apple, lhe ensinou lições cruciais sobre confiar nos outros e gerenciar sua natureza exigente. O relacionamento entre Jobs e seu sucessor escolhido, Tim Cook, demonstrou sua crescente sabedoria. Onde o jovem Jobs poderia ter procurado alguém semelhante a ele, ele escolheu Cook, precisamente porque suas forças eram diferentes. A expertise operacional de Cook complementava a visão criativa de Jobs, garantindo o sucesso contínuo da Apple após sua partida. A visão de Jobs sobre a mortalidade moldou sua abordagem à vida e ao trabalho. Como ele disse aos formandos de Stanford, a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. Ela elimina o velho para dar lugar ao novo. Essa aceitação da natureza finita da vida impulsionou sua intensidade e seu desejo de criar um impacto duradouro. Isso também influenciou sua visão de legado. Ele trabalhou com Walter Isaacson em sua biografia, não para a glória pessoal, mas para ajudar seus filhos a entendê-lo melhor. A relação complexa entre a vida pessoal de Jobs e suas conquistas profissionais oferece insights importantes. Seu casamento com Laurene Powell proporcionou a estabilidade que permitiu seus riscos criativos. Sua vida familiar, relativamente normal, vivendo em uma casa sem portões, jantando juntos regularmente, limitando o uso de tecnologia por seus filhos, demonstrou que a inovação não exigia isolamento da experiência humana normal. Jobs incorporou o poder da intuição na tomada de decisões. Ele defendia passar tempo sozinho, especialmente caminhando ao pôr do sol e olhando para o céu, para desenvolver e confiar nos próprios sentimentos intuitivos. Seu sucesso não veio de pesquisas de mercado ou grupos focais, mas de uma compreensão profunda dos desejos e necessidades humanas, muitas vezes antes que as próprias pessoas os reconhecessem. Em última análise, Jobs representou a união da tecnologia com as artes liberais, uma combinação que ele considerava crucial para inovar a inovação. Ele mostrou que a excelência técnica por si só não era suficiente. Era necessário combiná-la com a compreensão humana e a sensibilidade artística para criar produtos verdadeiramente revolucionários. Como ele explicou, há muito poucas empresas que têm bom gosto. Muito poucas empresas têm senso de design. Quando digo senso de design, quero dizer gosto. Nosso objetivo é apenas fazer coisas que sejam realmente maravilhosas. Talvez o legado mais profundo de Jobs resida em como ele mudou nosso relacionamento com a tecnologia. Antes das inovações da Apple, os computadores eram vistos como ferramentas complexas, intimidantes para a maioria dos usuários. Jobs entendeu que a tecnologia precisava parecer convidativa, até mesmo mágica. Sua insistência em ecossistemas fechados, embora criticada por alguns como controladora, garantiu uma experiência de usuário perfeita que tornou a tecnologia acessível a todos. Essa democratização da tecnologia teve implicações sociais de longo alcance. O iPhone, por exemplo, não apenas criou uma nova categoria de produto. Ele mudou fundamentalmente como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Da navegação à fotografia, da comunicação ao entretenimento. A revolução dos smartphones iniciada por Jobs reformulou quase todos os aspectos da vida moderna. A influência de Jobs no varejo foi igualmente transformadora. O conceito de loja da Apple, que muitos inicialmente ridicularizaram, reinventou a experiência de varejo. Em vez de apenas vender produtos, as lojas da Apple se tornaram espaços interativos, onde as pessoas podiam experimentar a tecnologia em primeira mão. O design da loja refletia o perfeccionismo de Jobs. Até mesmo o ângulo das telas dos laptops era precisamente especificado para encorajar os clientes a ajustá-los, assim interagindo com os produtos. Sua filosofia de gestão, embora muitas vezes severa, continha insights valiosos. Jobs acreditava que jogadores de nível A preferem trabalhar com outros jogadores de nível A e que permitir a mediocridade
afastaria a excelência. Embora seus métodos de impor esses padrões pudessem ser brutais, o princípio subjacente, de que manter altos padrões, atrai e retém talentos de ponta, influenciou a cultura corporativa em toda a indústria de tecnologia. Jobs também demonstrou o valor da divulgação seletiva na estratégia de negócios. Ele entendia que mistério e antecipação eram ferramentas de marketing poderosas, levando à famosa política de segredo da Apple sobre produtos futuros. No entanto, ele também sabia quando a transparência era valiosa, como mostrado por suas discussões francas com seu biógrafo em seus últimos anos. A evolução de seu estilo de liderança oferece insights particulares. O jovem Jobs frequentemente usava seu campo de distorção da realidade de forma indiscriminada, empurrando as pessoas além de seus limites. O Jobs maduro aprendeu a usar esse poder de forma mais estratégica, utilizando-o para inspirar, em vez de intimidar. Como ele disse à sua equipe durante o desenvolvimento do iPhone, todos sabemos que este é o que queremos fazer, então vamos fazê-lo funcionar. A vida pessoal de Jobs refletiu um crescimento semelhante. Sua rejeição inicial de sua filha Lisa contrasta fortemente com sua posterior devoção à família. Seu casamento com Laurene Powell Jobs trouxe estabilidade e perspectiva à sua vida. Apesar de sua riqueza e fama, eles criaram um ambiente familiar notavelmente normal, jantando juntos regularmente e limitando o uso de tecnologia por seus filhos. Um detalhe revelador de alguém que fez sua fortuna com dispositivos tecnológicos. Suas visões sobre a mortalidade, moldadas por sua batalha contra o câncer, adicionaram profundidade à sua filosofia de negócios. Lembrar que você vai morrer, ele disse aos formandos de Stanford, é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Essa consciência da natureza finita da vida impulsionou sua busca incansável por excelência e inovação. Nos seus últimos anos, Jobs se concentrou em garantir que seu legado continuasse através da empresa que ele havia construído. A Apple University, sua iniciativa para ensinar futuros líderes os princípios por trás do sucesso da Apple, refletiu seu entendimento de que manter uma cultura corporativa requer esforço deliberado. Ele trabalhou para institucionalizar não apenas seus princípios de design e atenção aos detalhes, mas a filosofia que havia impulsionado o renascimento da Apple, a crença de que a tecnologia deve servir às necessidades da humanidade, enquanto mantém os mais altos padrões de qualidade e beleza. A história de Steve Jobs é, em última análise, sobre a transformação de indústrias, da tecnologia, das práticas empresariais e do próprio Jobs. De um desistente da faculdade que fazia caixas azuis ilegais, ao líder da empresa mais valiosa do mundo. De um jovem que negou sua própria filha, a um homem de família dedicado. De um perfeccionista exigente que afastava as pessoas, a um líder que as inspirava a alcançar o impossível. A jornada de Jobs demonstra o potencial de crescimento e mudança, enquanto se mantém fiel aos seus valores e visão fundamentais. Suas últimas palavras, oh, uau, oh, uau, oh, uau, parecem encapsular seu eterno senso de maravilha, diante das possibilidades que estavam logo além do horizonte atual. Em sua partida, ele deixou não apenas uma empresa de sucesso ou produtos revolucionários, mas um modelo de como visão, determinação e um compromisso inabalável com a excelência podem transformar tanto a tecnologia quanto a experiência humana.